No próximo capítulo da novela Mania de Você, Rudá, determinado a proteger Luma, enfrenta Moema e Viola, que a acusam de negligência e imprudência. Com palavras firmes, ele defende sua amiga, destacando o quanto ela tem se esforçado para ajudar a comunidade. Sua atitude gera tensão, mas também reforça a aliança entre ele e Luma. Logo após o embate, Viola surpreende Luma com uma revelação inesperada. O pendrive que ela entregou a Rudá estava vazio. A notícia deixa Luma perplexa e confusa, já que tinha certeza de que o conteúdo original estava ali. Decidida a descobrir a verdade, Luma investiga e rapidamente percebe que Mércia é a responsável pela troca do pendrive. A descoberta aumenta ainda mais a desconfiança e o clima de rivalidade entre as duas. Enquanto isso, Du começa a notar algo estranho no comportamento de Lorena em relação a Edmilson. Sua intuição lhe diz que há algo mais por trás das interações entre eles. Em outro momento, Evelyn toma uma atitude surpreendente e pede desculpas a Marlete na frente de Berta, admitindo seus erros e mostrando arrependimento. O gesto sincero emociona Marlete, mas Berta permanece desconfiada sobre as reais intenções de Evelyn. A tensão chega ao ápice quando Luma confronta Mércia. As duas têm uma discussão intensa, cheia de acusações e revelações. Durante o embate, Mavi, que passava pelo local, ouve tudo e descobre que Mércia está com o verdadeiro pendrive. Robson será protagonista de um momento humilhante em Mania de Você, que vai expor ainda mais sua postura tóxica e machista. Ele será nocauteado de maneira emblemática e passará por um vexame inesquecível diante de Fátima e Volney, seu vizinho, que não suportará as atitudes absurdas do gerente do restaurante Maresia. A confusão começa quando Robson destrata Fátima de forma cruel, na frente de Volney, que decide intervir e tomar uma atitude firme. Sem hesitar, o hacker, conhecido por sua postura geralmente tranquila, perde a paciência e desfere um soco tão forte em Robson que ele cai no chão, atordoado. Nunca mais fala assim da Fátima, tá entendendo? Covarde, exigirá Volney, demonstrando indignação ao ver a maneira como Robson tratava da esposa, sem respeito ou consideração. A cena ocorrerá em frente à casa de Fátima, onde o hacker terá ido para lembrar à amiga de sua irmã de criação que ela havia prometido tocar Chopin para ele, mas ainda não cumprira a promessa. O encontro, inicialmente amistoso, toma um rumo inesperado e se transforma em um episódio de tensão e revelações. Ao chegar, Volney encontra Fátima na porta e aproveita para reforçar o pedido, sempre com sua atitude educada e apaixonada por música clássica. Eles acabam seguindo juntos para o porão da casa, onde o piano está guardado. O ambiente, que deveria ser de harmonia e descontração, logo se torna palco para uma cena de puro desconforto e violência verbal. Enquanto Volney e Fátima conversam tranquilamente sobre música, Robson surge de repente furioso, dando início a mais uma demonstração de seu comportamento abusivo. "Ah não, de novo isso não! Você não desiste, cara!" Disparará Robson ao ver o vizinho com sua esposa. Sem esconder sua irritação, Volney responde com firmeza: "Eu desistir de música boa de uma pianista tão talentosa? Nunca, nunquinha!" A réplica deixa Robson ainda mais alterado. Ele parte para ofensas e insinuações, mostrando toda a sua toxicidade. "Você é muito sonso. O que você está querendo com essa coitada? Se divertir, tirar um sarro." Fátima, assustada e humilhada, tenta intervir, implorando ao marido que pare com as agressões verbais. No entanto, ele a ignora e continua seu show de desprezo, chamando-a de idiota e acusando Volney de estar brincando com seus sentimentos. É nesse momento que Volney, já sem paciência, exige respeito. "Não fala assim com ela." Robson, no entanto, eleva ainda mais o tom, insinuando que o hacker seria o admirador secreto
que estava enviando bilhetinhos para Fátima, alimentando as ilusões dela. Volney, que até então tentava manter a calma, perde o controle ao ouvir essas acusações e desfere um soco certeiro no rosto de Robson. O golpe é suficiente para derrubar o gerente no chão, expondo sua fraqueza não apenas física, mas moral. Mesmo caído, Robson continua a humilhar Fátima, que, em um gesto de humanidade, decide ajudá-lo a se levantar, mesmo após todo o sofrimento que ele causou. Você pode ir na delegacia da mulher. Eu levo você, Fátima, sugerirá Volney, genuinamente preocupado com a segurança dela. No entanto, Fátima, ainda temerosa e sem forças para lidar com o caos, pede para que o hacker vá embora. Tá bom, pode deixar que eu saio sozinho, responderá Volney, respeitando o pedido dela, mas deixando claro seu descontentamento com a situação. Sozinha com Robson, Fátima tenta ajudá-lo, mas é recebida com mais agressões verbais. Não enche, Fátima, vem agora dar uma de boazinha, sua cretina. Por essa você me paga, gritará Robson, revelando o quanto é incapaz de reconhecer os próprios erros e mudar sua postura. A cena, além de revelar a toxicidade do relacionamento entre Fátima e Robson, também aprofunda a personalidade de Volney, que mesmo diante da humilhação e das agressões, mantém sua postura de apoio e respeito por Fátima. O episódio deixa claro que a relação entre Fátima e Robson está insustentável, e muitos telespectadores começarão a torcer para que ela encontre forças para romper esse ciclo abusivo. Por outro lado, Volney surge como um contraponto, alguém que respeita Fátima e reconhece seu talento e valor, mesmo que a relação deles seja puramente platônica. O desenvolvimento dessa trama promete trazer ainda mais reviravoltas, explorando os desafios enfrentados por Fátima ao tentar lidar com um marido abusivo e encontrar apoio em pessoas que realmente se importam com ela. Além disso, o episódio abre caminho para reflexões importantes sobre violência doméstica, relações abusivas e a necessidade de empatia e respeito nas interações humanas. O público certamente ficará ansioso para acompanhar os próximos desdobramentos dessa história intensa e emocionante. Robson será o centro de um episódio dramático e revelador em Mania de Você, marcando um dos momentos mais tensos da novela. Seu comportamento abusivo e violento atingirá novos níveis, colocando em evidência a relação tóxica que mantém com Fátima. Em contrapartida, Volney, o hacker gentil e apaixonado por música, será o herói inesperado que desafiará a postura do gerente do restaurante Marésia, culminando em um desfecho que promete impactar os telespectadores. Tudo começa quando Robson, dominado por ciúmes e pela necessidade de controle, destrata Fátima publicamente em frente a Volney. A situação constrangedora gera a revolta do vizinho, que, decidido a não se calar diante da injustiça, intervém de forma contundente. Nunca mais fala assim da Fátima, tá entendendo? Covarde! Grita Volney, antes de desferir um soco potente que derruba Robson no chão. Esse confronto físico é apenas o ápice de uma tensão que vinha crescendo. Antes disso, Volney havia se encontrado com Fátima na porta da casa dela para lembrar de sua promessa de tocar Chopin. O hacker, sempre educado e com um tom amistoso, sugeriu que fossem ao porão da casa, onde o piano estava, para uma conversa tranquila sobre música clássica. Mas o que deveria ser um momento de paz, rapidamente se transformou em um cenário de hostilidade com a chegada intempestiva de Robson. "Ah, não, de novo isso não! Você não desiste, cara!" esbraveja Robson ao encontrar Volney com sua esposa. A resposta de Volney, carregada de ironia e firmeza, é um golpe direto no orgulho do gerente. Eu, desistir de música boa, de uma pianista tão talentosa? Nunca, nunquinha. A réplica inflama ainda mais a ira de Robson, que passa a acusar Volney de segundas intenções. Ele insinua que o hacker está brincando com os sentimentos de Fátima, lançando ofensas degradantes tanto a ela quanto ao vizinho.
Fátima tenta inutilmente intervir e apaziguar os ânimos. Coisa feia é o que esse mané tá fazendo com você. Não tá vendo que ele só quer tirar uma com a sua cara, sua idiota? Swinga Robson, ignorando os pedidos da esposa. As palavras cortantes mostram a profundidade de sua toxicidade e revelam como ele usa a humilhação para exercer poder sobre ela. Diante desse cenário, Volney não consegue mais se conter e exige que Robson pare. Ah, será que é você que é o tal admirador secreto que tá mandando bilhetinho para ela? Para os telespectadores, o episódio levanta reflexões profundas sobre a importância de reconhecer e combater relacionamentos abusivos. O dilema de Fátima é real e complexa. Mesmo diante de tantas humilhações, ela ainda hesita em tomar uma atitude definitiva, o que demonstra o poder que um relacionamento tóxico pode ter sobre uma vítima. Além disso, a narrativa reforça o papel dos amigos e vizinhos em situações de abuso. Volney, mesmo sendo um personagem secundário na trama, se torna um catalisador para mudanças, trazendo à tona a necessidade de apoio e solidariedade. Sua atitude pode não ter sido ideal aos olhos de todos, mas é um grito de justiça e empatia em meio a tanta dor e opressão. Os próximos capítulos prometem abordar as consequências desse confronto. Fátima conseguirá romper o ciclo de abuso? Volney continuará ao lado dela, oferecendo apoio? E Robson enfrentará alguma punição por seu comportamento desprezível? Essas questões deixarão o público ansioso por respostas, enquanto a trama se aprofunda nos desafios e nas nuances das relações humanas, tocando em temas como respeito, dignidade e coragem para mudar. Hugo não consegue esconder a crescente desconfiança que sente em relação a Diana. Ele anda de um lado para o outro dentro de casa, o nervosismo tomando conta dele a cada passo, como se algo estivesse prestes a explodir. Ele observa Diana com um olhar fixo, tentando encontrar alguma pista que confirme suas suspeitas. Finalmente não consegue mais se controlar e explode de vez. Você está escondendo algo de mim, Diana. Não sei se tem algo a ver com o Volney, mas tenho a impressão de que você está envolvida com ele ou com outra pessoa. Está me escondendo alguma coisa, eu sei disso. Diana, atônita com a acusação, se sente profundamente ofendida e rebate de forma incisiva. Isso é um completo delírio da sua parte. Eu nunca te dei razão para pensar uma coisa dessas. Porém, Hugo não recua. Seu olhar se torna ainda mais intenso, e ele começa a listar algumas mudanças recentes no comportamento de Diana, que ele não consegue ignorar mais. A discussão vai ganhando força até que, em um ato impulsivo de raiva, Diana levanta a mão e acerta um tapa no rosto de Hugo. O som do impacto ecoa pela casa. Ela então se vira e sai de casa, batendo a porta com força, deixando Hugo completamente atordoado e incapaz de processar o que acabou de acontecer. Em estado de choque, Hugo fica parado no lugar, tentando entender o que levou a esse ponto. O que começou como uma simples discussão se transformou em algo completamente inesperado. O silêncio que se segue parece pesar no ar. Não demora muito para que Volney apareça, entrando pela porta sem ser convidado e com um sorriso sarcástico provoca Hugo. Desse jeito você está indo pelo caminho certo para acabar perdendo a Diana de vez. Hugo, já no limite de sua paciência, se vira rapidamente para Volney, com os olhos cheios de raiva, e exige com firmeza que ele se afaste da sua vida e da vida de Diana. A tensão entre os dois cresce, os ânimos se inflamando ainda mais, mas Volney, com uma postura arrogante, sugere de maneira desdenhosa que Diana merece algo muito mais do que o que Hugo pode oferecer. Hugo, furioso, bate a porta com força, tentando processar e lidar com o impacto das palavras de Volney. Ele sabe que algo está profundamente errado, mas não consegue entender o que exatamente. Enquanto isso, na casa de Fátima, o clima também é de alta tensão. Após um comentário cruel e maldoso de Robson sobre o peso de Fátima, que parecia um ataque direto à sua autoestima,
Fátima não consegue mais segurar sua raiva. Ela explode com uma voz carregada de dor e indignação. Você só sabe me diminuir, Robson! Você nunca pensa em como suas palavras me afetam! Como você pode ser tão insensível? Robson tenta se justificar, mas sua defesa não convence Fátima, que já está completamente tomada pela frustração e pela sensação de impotência. Irritado e sem saber como lidar com a situação, Robson decide sair de casa, batendo a porta atrás de si, deixando Fátima sozinha com suas emoções conflitantes e seu coração partido. Ela se senta sozinha, tentando entender o que está acontecendo, quando Diana chega, oferecendo um apoio silencioso, sem precisar de palavras. As duas, sentadas no sofá, compartilham suas frustrações de uma maneira silenciosa, mas intensa. Diana, com o coração pesado por suas próprias acusações de Hugo, começa a desabafar com Fátima sobre o que aconteceu entre eles. Fátima, por sua vez, começa a confessar como Robson destrói sua autoestima com seus comentários maldosos. Em um momento de cumplicidade e sinceridade, Diana, com um olhar profundo e cheio de empatia, toma a decisão de mostrar a Fátima que ela tem um valor imenso. Olhe no espelho e veja o quanto você é incrível, Fátima. Não deixe ninguém te fazer sentir menor do que você realmente é. As palavras de Diana tocam o coração de Fátima de uma maneira profunda e inesperada. Aquelas palavras simples, mas poderosas, criam uma conexão única e profunda entre as duas mulheres, marcando o início de uma amizade sólida e verdadeira, construída na base da compreensão e apoio mútuo. Diana e Fátima estão no quarto, compartilhando um momento de intimidade silenciosa. As duas estão sentadas na beira da cama, cada uma mergulhada em seus próprios pensamentos, mas ao mesmo tempo sentindo uma conexão profunda e inesperada entre si. Os olhares que trocam são carregados de significado, refletindo algo que nunca haviam experimentado antes. Você nunca me olhou desse jeito antes, diz Fátima, a voz hesitante, mas cheia de uma sensação nova e tocante. Diana, visivelmente nervosa e um pouco perdida em suas próprias emoções, confessa: hoje, parece que algo mudou. Não sei como explicar, mas tudo está diferente. A tensão no ar é palpável, e a proximidade entre elas vai crescendo naturalmente, como se nenhuma das duas fosse capaz de resistir ao que está acontecendo. Elas se permitem, sem pressa ou pressões externas, explorar esse sentimento novo e inusitado que surgiu entre elas. Há uma fragilidade, mas também uma força nesse momento, algo que está além da compreensão imediata de ambas. Enquanto isso, Hugo, ainda perturbado pela conversa com Volney e pelas acusações contra Diana, decide que precisa encontrar a mulher com quem compartilhou tantos momentos. A desconfiança que cresce dentro dele é insuportável, e ele sente que precisa de respostas. Ele sai de casa decidido a encontrar Diana e esclarecer as dúvidas que o atormentam. No caminho, ele encontra Robson, que, sem perceber a gravidade da situação, menciona casualmente que Diana está na casa de Fátima. Movido pela desconfiança e pela necessidade de descobrir mais, Hugo decide ir até lá. Quando chega à casa de Fátima, ele percebe que a porta está entreaberta, o que aumenta ainda mais sua inquietação. Ele ouve vozes abafadas, mas não consegue identificar quem está lá dentro. Sua curiosidade e raiva o impulsionam a subir as escadas, sem imaginar o que encontrará. Ao abrir a porta do quarto de Fátima, Hugo fica paralisado. O que ele vê diante de seus olhos é um choque absoluto. Diana e Fátima estão trocando carícias no rosto, um gesto de afeto inesperado. A cena é tão desconcertante para Hugo que ele não consegue processá-la de imediato. "Eu não acredito no que estou vendo!" ele exclama em voz alta, antes de desmaiar de vez, a tensão e o choque sendo demais para seu corpo suportar. Diana e Fátima entram em pânico ao perceber o que aconteceu.
Ambas se apavoram ao ver Hugo desacordado no chão e, em um reflexo desesperado, tentam reanimá-lo. Elas o colocam na cama de Fátima e, ainda sem entender completamente como chegaram a esse ponto, tentam acalmar-se e pensar no que fazer a seguir. O silêncio é pesado e a angústia toma conta do ambiente. Quando Hugo finalmente começa a recobrar os sentidos e abre os olhos, ele olha para Diana, ainda confuso e abalado. Sua mente tenta processar a cena que testemunhou, mas tudo parece um turbilhão de emoções. "Você está tendo um caso com a Fátima?" Ele pergunta com incredulidade na voz, não conseguindo acreditar no que viu. Diana, embora nervosa e com o coração acelerado, tenta manter a calma, sabendo que a situação é muito mais complicada do que Hugo pode imaginar. "Não, Hugo. Nós somos apenas amigas. Nada mais além disso", ela responde, tentando convencer Hugo de que ele está errado. A resposta não é suficiente para tranquilizar Hugo, mas ele concorda, ainda desconfiado em sair com Diana. No entanto, algo mudou dentro dele e a desconfiança continua a pairar no ar. Enquanto isso, Fátima, sozinha no quarto, fica refletindo sobre o que acabou de acontecer. Ela não consegue parar de pensar na intensidade do momento que compartilhou com Diana, algo que nunca imaginou que fosse viver, mas que, agora, parecia impossível de ignorar. Diana e Hugo retornam para casa, mas o clima entre eles continua carregado de tensão. Apesar de Hugo ter aceitado a explicação de Diana, um resquício de desconfiança permanece entre eles, como uma sombra que não pode ser afastada. Hugo tenta se convencer de que tudo não passou de um mal-entendido, mas a luta interna é forte. Ele ainda não consegue confiar plenamente em Diana, e a dúvida continua a corroer sua paz de espírito. O silêncio que se segue é pesado, e as palavras de Diana, embora sinceras, não conseguem dissolver completamente o ressentimento que ele sente. Ela, por sua vez, tenta manter uma fachada de calma, mas o peso da situação também a afeta profundamente. Embora ela tenha explicado seus sentimentos e suas intenções, sabe que a confiança de Hugo foi quebrada e que a reconstrução desse vínculo será um processo longo e doloroso. Enquanto isso, na casa de Fátima, ela se encontra sozinha, sentada em silêncio, imersa em seus próprios pensamentos turbulentos. A mistura de culpa e fascínio que sente pelo que aconteceu entre ela e Diana a assola. Seus gestos, suas palavras e a forma como Diana a olhou e a tocou deixaram marcas profundas em seu coração. Fátima não consegue entender completamente o que ocorreu, mas é impossível ignorar a intensidade do momento que compartilhou com Diana. Ela se vê forçada a repensar a relação que sempre considerou ser uma simples amizade, algo agora dilacerado por emoções que ela nunca imaginou sentir. A amizade, que até então era o alicerce de sua relação com Diana, se transformou em algo mais complexo e confuso. Ela se pergunta se o que aconteceu foi um desvio temporário ou se há algo mais profundo e duradouro nas entrelinhas da conexão que agora compartilham. Hugo não consegue afastar a cena do quarto de sua mente. Ele revive as imagens de Diana e Fátima trocando carícias, e cada vez que tenta afastar o pensamento, ele volta com ainda mais força. Ele alterna constantemente entre a dúvida e a tentativa de acreditar no melhor em Diana, mas o impacto daquela cena foi grande demais para ser simplesmente ignorado. Para ele, a situação revelou mais do que apenas uma possível traição. Expôs a fragilidade de seu relacionamento, a insegurança que ele sempre sentiu, mas nunca quis admitir. Seus próprios medos, as inseguranças que ele escondia até de si mesmo, vieram à tona de maneira abrupta, e ele se vê lutando para encontrar uma maneira de reconstruir a confiança que parecia inabalável até então. A situação o forçou a confrontar suas próprias fraquezas e as falhas no relacionamento que ele nunca havia percebido antes. Na casa de Fátima, o clima também continua carregado. As palavras de Diana ainda ecoam na mente de Fátima, desafiando-a a repensar a maneira como ela vê a si mesma e suas próprias necessidades emocionais.
O reflexo que ela vê no espelho não é apenas o de uma mulher comum, mas o de alguém que agora carrega uma força nova, algo que Diana enxergou nela e que ela, até então, não sabia que existia. A conexão que as duas compartilharam agora ultrapassa os limites da amizade e se transforma em algo mais profundo, algo que Fátima não pode ignorar. As incertezas, as emoções conflitantes e o turbilhão de novas possibilidades tomam conta de sua mente, tornando cada passo em direção ao futuro mais difícil de dar. Enquanto isso, Hugo e Diana enfrentam a árdua tarefa de reconstruir a confiança em um relacionamento que, a partir daquele momento, nunca mais será o mesmo. Eles sabem que a jornada à frente será cheia de desafios, mas também sabem que, se conseguirem superar os obstáculos, poderão redefinir o que significa estar juntos. No entanto, as cicatrizes que ficaram podem ser permanentes, e as perguntas sobre o futuro permanecem sem respostas. Isis e Lady, sempre alinhadas em seus planos traiçoeiros, começam a conspirar juntas para desmascarar Marlete Trezoitão. Tudo começa de forma inesperada, quando Berta, sem perceber o impacto de suas palavras, menciona casualmente sobre as joias preciosas guardadas no cofre da família. Durante um momento descontraído, ela comenta com Isis, de maneira despretensiosa, que a senha do cofre é a data de nascimento de seu único filho, Henrique. Essa informação, aparentemente inofensiva, acende uma ideia brilhante na mente de Isis, que rapidamente começa a arquitetar um plano maquiavélico. Sem perder tempo, Isis decide que irá se aproveitar desse deslize de Berta. Seu objetivo é simples: roubar as valiosas joias da família e, ao mesmo tempo, incriminar Marlete. Dessa forma, ela planeja fazer parecer que Marlete é a verdadeira responsável pelo roubo. Com um sorriso malicioso estampado no rosto, Isis caminha até o cofre, aproveitando um momento em que a casa está silenciosa. Determinada e fria, ela insere a senha com facilidade, usando a data de aniversário de Henrique. Assim que a porta do cofre se abre, ela se depara com o brilho das joias e, sem hesitar, pega todas elas. Depois, cuidadosamente, coloca os itens roubados dentro da bolsa de Marlete, deixando tudo perfeitamente posicionado para criar o flagrante ideal. Pouco tempo depois, Berta retorna e, ao notar o desaparecimento das joias, entra em pânico. Sua reação imediata é começar a acusar todos que estão por perto, questionando com intensidade cada pessoa presente na casa. No entanto, Marlete, que observa toda a confusão de longe, começa a sentir que algo está muito errado. Seu instinto a alerta de que está sendo vítima de uma armação. Mantendo a calma, ela permanece em silêncio, mas seus olhos atentos captam todos os movimentos ao redor. À medida que o clima fica cada vez mais tenso, Berta decide tomar uma atitude drástica. Determinada a resolver o mistério, ela começa a revistar um por um. Quando chega a vez de Marlete, as joias são encontradas dentro de sua bolsa. Contudo, ao contrário do que Isis esperava, Marlete não se desespera. Em vez disso, ela reage com uma confiança surpreendente, afirmando que já sabia que as joias estavam lá. Com um tom sarcástico, ela faz uma piada sutil, insinuando que tudo aquilo é obra de A Loirinha, referindo-se diretamente a Isis. A acusação velada de Marlete deixa todos desconcertados, especialmente Berta. Enquanto a situação esquenta e as tensões atingem o ápice, Berta tenta manter a calma e juntar as peças desse quebra-cabeça. Lentamente, ela começa a perceber que Isis pode estar escondendo algo muito maior do que imaginava. A desconfiança cresce e a máscara de Isis começa a rachar. Isis, tomada por uma raiva crescente ao perceber que seu plano inicial não saiu como esperado, decide que é hora de intensificar sua ofensiva contra Marlete. Determinada a eliminá-la de vez do jogo, ela busca conselhos de Lady e de Shirley. Durante uma conversa cheia de intrigas, Shirley sugere um plano ainda mais ousado e agressivo.
fazer Marlete desaparecer temporariamente, incapacitando-a com um truque envolvendo um suco dopado. Isis, sempre disposta a arriscar tudo para alcançar seus objetivos, aceita a ideia de imediato e se encarrega de preparar a armadilha. Com um plano em mente, Isis cuidadosamente prepara o suco, misturando o conteúdo com o sedativo. Ela espera o momento ideal para oferecer a bebida a Marlete, fingindo um gesto amigável. No entanto, Marlete, sempre desconfiada das intenções de Isis, observa atentamente seus movimentos. Quando o momento chega, Isis, tentando ser discreta, faz a troca dos copos, entregando a bebida supostamente inofensiva à sua rival. Porém, em um erro desastroso, Isis, distraída em sua raiva e confiança excessiva, acaba bebendo o suco dopado. Em poucos minutos, ela começa a sentir os efeitos do sedativo e, sem conseguir reagir, cai em um sono profundo, deixando Marlete com uma oportunidade de ouro. Aproveitando-se da situação inesperada, Marlete decide virar o jogo a seu favor. Com cuidado, ela leva Isis para a cama de Berta, colocando-a em um lugar onde sua ausência não levantaria suspeitas imediatas. Então, ela pega o celular de Isis, determinada a encontrar algo que possa desmascará-la. Usando a digital da adversária adormecida, Marlete desbloqueia o aparelho e começa a vasculhar freneticamente mensagens, fotos e registros. Durante sua busca, ela se depara com provas comprometedoras, incluindo mensagens trocadas entre Isis e Lady, que confirmam sua conspiração para incriminá-la. Enquanto investiga, Marlete encontra algo ainda mais chocante: uma gravação de áudio em que Lady, aparentemente sem filtros, detalha toda a trama. A gravação é uma confissão completa, que pode incriminar não só Isis, mas também outros envolvidos. Armada com essas informações, Marlete decide confrontar Lady, ansiosa por respostas sobre os segredos do passado. Durante o confronto, Marlete questiona Lady com firmeza, forçando-a a revelar como conseguiu colocar sua família dentro da casa de Berta e manipular a situação ao longo do tempo. Lady, com um sorriso frio e irônico, decide falar. Ela revela que Isis foi responsável por ordenar que Guga removesse Henrique de seu caminho, criando espaço para sua própria manipulação. Além disso, Lady confessa um segredo ainda mais impactante. Tomás, que todos acreditavam ser o neto legítimo de Berta, na verdade é filho biológico de Guga e Isis, um fato que muda completamente a dinâmica da família. Marlete, sem demonstrar pressa ou desespero, envia todas as provas que encontrou para o próprio e-mail, garantindo que teria acesso mesmo se o celular de Isis fosse recuperado. Com um senso renovado de poder, ela se afasta da conversa, sabendo que agora possui as cartas mais valiosas do jogo. Marlete, antes vista como uma simples empregada, passa a ser a figura que controla o destino de todos ao seu redor. Quando Berta se depara com Isis em sua cama, o cenário já está completamente fora de controle. A tensão no ar é palpável. Marlete, com um sorriso enigmático, se aproxima e revela de forma fria e calculista que ela havia trocado os copos e, em sua armação, Isis estava profundamente envolvida em um plano ainda mais traiçoeiro: fazer com que Berta perdesse sua herança para Evelyn e seu filho, Tomás. A revelação é um choque para Berta, que não consegue acreditar no que está ouvindo. Ela exige explicações imediatas de Marlete, sua confiança na empregada começando a ruir. Sem hesitar, Marlete revela a verdade devastadora. Tomás, a quem todos acreditavam ser o neto legítimo de Berta, na verdade não é filho de seu falecido filho, mas sim o fruto de um relacionamento secreto entre Guga e Isis. E o plano para apagar Henrique, o verdadeiro herdeiro, foi arquitetado por Isis com o apoio de Evelyn. A mentira de Isis e sua manipulação são agora expostas de forma irrefutável.
Quando Tomás, que ouvira a conversa, questiona sua mãe sobre as alegações, Isis, desesperada, tenta negar tudo, mas não consegue mais escapar da verdade. Marlete, com uma expressão triunfante, apresenta a gravação de Lady, onde ela revela todos os detalhes da conspiração, confirmando, sem sombra de dúvida, que o plano de Isis e Evelyn estava em andamento há muito tempo. O peso das palavras de Marlete cala todos na sala. A revelação arrasa Berta. Ela, atônita, não consegue processar a magnitude da traição que está diante de seus olhos. Em um acesso de fúria, ela confronta Isis e Evelyn, exigindo respostas e justiça por todo o sofrimento causado. Tomás, por sua vez, se revolta ainda mais com sua mãe. O ódio e a decepção transbordam, e ele revela, com nojo, que não quer mais saber dela, rejeitando-a de forma definitiva. A raiva dele é palpável, e as palavras que saem de sua boca são como uma lâmina afiada, ferindo profundamente Isis. O caos se instala na casa de Berta. O confronto entre todos os envolvidos atinge um ponto de ruptura, e Berta, furiosa com as traições e mentiras que vieram à tona, toma uma decisão drástica. Ela ordena que todos saiam de sua casa imediatamente. No calor do momento, chama até mesmo a polícia para garantir que os culpados sejam levados, sem espaço para mais manipulação ou engano. Evelyn, desesperada, tenta se aproximar de Tomás, pedindo perdão por tudo o que fez, mas é rejeitada com raiva e desprezo. Tomás, em um ato de rebeldia, deixa claro que não quer mais nenhuma relação com sua mãe. O clima de tensão e frustração é insuportável. Berta, com o coração partido, se vê diante de uma escolha difícil. A grande questão agora é se ela conseguirá perdoar Tomás, apesar da revelação sobre sua verdadeira origem, ou se a mentira de Isis destruiu de vez a relação entre eles. Mavi está disposto a fazer tudo o que for necessário para destruir a vida de Viola. No entanto, seu plano ardiloso de desapropriar parte de uma comunidade, caiçara para a construção de uma estrada, tem o potencial de sair pela culatra e prejudicar não só as pessoas da comunidade, mas também seu próprio império empresarial, ameaçando a falência de seu resort. Mavi, um empresário ambicioso e calculista, acredita que, ao pressionar Viola por meio da destruição de sua comunidade e a ameaça de despejo dos moradores, ele será capaz de forçá-la a voltar para ele. Seu objetivo é que, em um momento de desespero, Viola recorra a ele para ajuda e, assim, ele possa restabelecer seu poder sobre ela e retomar o controle do relacionamento. Em uma conversa com Iberê, Mavi revela sua estratégia de vingança, afirmando que Viola, vendo sua vida ser devastada, se humilhará para pedir sua ajuda. O vilão planeja usar esse momento para aumentar seu poder de barganha e, assim, forçar Viola a reatar o relacionamento, convencendo-a de que ele é a única pessoa capaz de ajudá-la. A ação de Mavi começa a tomar forma quando os moradores da comunidade caiçara começam a receber notificações de despejo, criando um clima de apreensão e revolta. A medida, que deveria ser um golpe certeiro contra Viola, acaba desencadeando uma série de eventos que ameaçam não apenas a vida dos caiçaras, mas também o futuro financeiro de Mavi e seus negócios. O que o vilão não prevê é que uma grande parte dos funcionários do seu resort vive na comunidade caiçara e, ao descobrir que ele está por trás das desapropriações, eles começarão a se revoltar contra ele. A revelação de Mavi como o responsável pela tentativa de destruição da comunidade é feita por Luma, que, em um ato de traição, entrega o segredo ao revelar a Viola o envolvimento de Mavi nas desapropriações. A verdade, que estava sendo escondida por trás de uma fachada de boas intenções, começa a se espalhar, gerando uma onda de insatisfação entre os empregados do resort. Mavi, que inicialmente acreditava que seus funcionários estavam incondicionalmente ao seu lado, logo percebe a crescente hostilidade e desconfiança em relação à sua figura. À medida que os conflitos se intensificam, o resort de Mavi,
que sempre foi um símbolo de sucesso e luxo, começa a enfrentar problemas internos graves. Os funcionários, outrora leais, agora se sentem traídos e desmotivados, e a falta de entusiasmo na equipe reflete diretamente na qualidade do serviço oferecido pelo resort. O restaurante de Luma, que sempre foi um dos pontos altos do resort, enfrenta uma queda significativa no movimento, com a equipe de cozinha e atendimento desanimada e propensa a sabotar o ambiente de trabalho. A situação vai de mal a pior quando, diante do prospecto de perder suas casas, os caiçaras, incluindo os funcionários do resort, se organizam para resistir ao plano de Mavi. Eles começam a agir contra o empresário, realizando sabotagens discretas no resort e nos seus negócios. O impacto disso é devastador para o império de Mavi, que passa a enfrentar perdas financeiras significativas. O vilão, que imaginava que a ameaça de despejo levaria Viola a se humilhar diante dele, agora se vê em uma situação ainda mais delicada, com seus próprios interesses financeiros em risco. O resort de Mavi começa a sofrer com a queda no número de turistas e clientes, e a revolta dos moradores da comunidade se reflete diretamente no seu fluxo de caixa. Sem o apoio de sua equipe, que agora se volta contra ele, e com o prejuízo causado pelas sabotagens, Mavi começa a ver sua fortuna e sua reputação desmoronarem. Ele se vê entre a espada e a parede, já que a pressão da comunidade caiçara e a insatisfação de seus funcionários começam a ameaçar a sustentabilidade do seu negócio. A possibilidade de falência do resort, que parecia impensável no início da trama, começa a se tornar cada vez mais real. Por outro lado, Viola, que inicialmente estava sendo pressionada por Mavi, agora começa a ver uma possibilidade de reverter a situação. A revelação da verdadeira face do vilão e a resistência da comunidade caiçara criam uma oportunidade para que ela tome uma posição mais firme contra ele. À medida que Mavi perde apoio e enfrenta os danos financeiros causados pelas suas próprias ações, Viola, em um movimento estratégico, começa a buscar aliados e soluções para proteger a comunidade e, ao mesmo tempo, se distanciar ainda mais de Mavi. A postura de Viola, agora mais decidida e estrategista, começa a impactar diretamente a confiança que Mavi tinha em sua capacidade de manipular a situação. A luta pelo controle de um território e pelo futuro das pessoas envolvidas começa a tomar proporções ainda mais dramáticas. Mavi, ao ver sua arrogância sendo desafiada, começa a se desesperar. Ele tenta, em uma última cartada, mudar sua abordagem, oferecendo a Viola uma proposta de acordo que envolveria o perdão por parte dele, sob a condição de que ela aceitasse voltar a ser sua parceira. No entanto, a proposta de Mavi só reforça a determinação de Viola em nunca mais se submeter a ele. Ela recusa a oferta e decide tomar as rédeas da situação de forma definitiva. Ao perceber que, para sobreviver, ela precisaria agir com rapidez e inteligência, Viola começa a buscar alianças com outros empresários e políticos locais, fazendo uso de sua astúcia para proteger a comunidade caiçara e, ao mesmo tempo, enfraquecer o império de Mavi. O vilão, isolado e pressionado, começa a sentir o peso de suas escolhas. Em paralelo, Luma, que sempre teve uma relação ambígua com Mavi, começa a se distanciar de sua influência. Ela percebe que seu futuro está em jogo e que, para proteger o restaurante e os amigos que ainda tem na comunidade, precisa se aliar à causa de Viola. Luma, que já enfrentava dificuldades com a falta de motivação de seus funcionários, agora vê uma possibilidade de redenção ao se colocar ao lado da resistência. Ela começa a articular ações para prejudicar ainda mais o resort de Mavi, ajudando na disseminação da verdade sobre seus planos e apoiando as mobilizações dos caiçaras.